Olá pessoal, estamos aqui para mais uma experiência simples de física e agora sobre ótica, né? Nessa experiência, né, vamos fazer uma coisa utilizando um óculos, né? Você pega um óculos que seja utilizado em casa, sendo que esse óculos tem que ser de aumento, né? A gente chama de lente positiva ou convergente. E o que é que faremos? Bom, vamos colocar uma vela acesa. Se não tiver a vela, pode ser uma lâmpada, qualquer fonte de luz, né? Uma lente, essa lente vai ser a lente do óculos, e uma placa, pode ser a parede ou pode ser o seu caderno também, né? E uma régua, né? Então você vai acender uma vela, uma fonte de luz extensa, em um local escuro, né? Tendo diretamente à frente dela um par de óculos de grau positivo. É uma lente convergente, né? Que a gente chama também de aumento, né? Na linguagem comum. Ela não pode ser multifocal, porque senão não vai dar certo. E projete a imagem de uma das lentes sobre o caderno. Com a imagem da vela projetada bem nítida e focalizada, né? Você vai ver ela invertida, né? Como está mostrando no desenho aqui em cima, né? E meça as distâncias P1 e a distância P2. A distância P1 é a distância entre a vela e a lente. Esse P1 aqui é entre a vela e a lente. E P2 entre a lente e a placa. Nós vamos medir essas duas distâncias para determinar a distância focal. Essa distância focal aqui na fórmula é F. 1 sobre F, 1 sobre a distância focal, é 1 sobre P1 mais 1 sobre P2. Usando essa equação, vamos determinar a distância focal dessa lente, né? Quando a imagem estiver bem nítida, né? O mais nítido possível, né? Mais concentrada possível. E os resultados dessa atividade que você vai fazer o procedimento para dois óculos, né? Então você vai ter um resultado de dois óculos. Nós queremos saber o que desses óculos? Bom, você vai determinar a distância focal em centímetros de cada uma das lentes, utilizando a equação de Gauss, né? Que é aquela equação que nós vimos. 1 sobre F é 1 sobre P1 mais 1 sobre P2, alguns chamam também de 1 sobre P mais 1 sobre P'. São essas duas distâncias. Nós vamos calcular o F em centímetros. Só que nós queremos determinar também o que a gente chama de grau de dioptria, ou simplesmente dioptria, ou vulgarmente chamado grau, né? Quando você usa uma lente, o oftalmologista diz, o seu grau é tanto. Tá? É esse que nós chamamos de dioptria. Essa dioptria é 1 sobre F. Aí você diz, é o mesmo lá da fórmula? Não, mas aqui o F tem que entrar em metros. Colocando, você vai encontrar lá em centímetros, passa para metro e vai achar o grau de dioptria. Se o grau de dioptria der 2, né, grau 2, né, 1,5, né, 3, depende daquilo. Então, nós determinamos o grau de dioptria. E esses resultados você vai registrar em um relatório, né, simples, como esse aqui, né, que nós temos o modelo. Você vai construir um relatório científico de forma que responda às seguintes perguntas. Quais as distâncias focais de cada lente e quais os graus de dioptria das lentes? Então, na conclusão, você vai colocar lá, verifica-se que a lente A possui uma distância focal tal e um grau tal. E a lente B, né, a outra lente, tem uma distância focal tal e um grau tal. Então, esse seria o resultado da sua pesquisa. É bastante simples, mas você tem que fazer em forma de relatório bem descrito, né? E se você já sabe fazer um relatório bem, já sabe como fazer um relatório, tudo bem, não tem problema, é só fazer. Mas se você esqueceu alguma coisa, assista a informação a seguir, que vai dar umas dicas de como fazer um relatório bem organizado, ok? E agora queremos construir um relatório. E como é que nós fazemos isso, hein? Tem vários modelos de relatório. Vamos apresentar aqui o básico, né? Para fazer um relatório, você precisa de um método científico, tem que ser baseado no método científico. E o que é ciência, propriamente dito? Ora, nós sabemos que para ser científico, né, para seguir esse método, tem que seguir 3 etapas. A primeira etapa, você verifica o que você quer, né? O que você quer. Aí você dá um título à coisa e dá os objetivos daquilo que você quer. Você tem que saber o que vai fazer, né? Qual o material, qual é o método utilizado, qual o resultado você chegou, e discutir sobre ele, né? E o que foi obtido. Então, nesse experimento foi obtido o quê? Aí você vai chegar a alguma conclusão e dar as referências necessárias. De uma forma geral, né, a ciência é baseada nessas 3 etapas. A primeira
Tecnicamente, a gente chama de hipótese, né? Uma hipótese que foi criada. Ah, eu acho que é isso, vamos verificar. O que fazer? Vamos fazer uma análise, vamos fazer uma pesquisa e, finalmente, você chega a uma conclusão. Então, baseado nessas três coisas, você pode fazer o seu relatório. Como exemplo, nós temos um relatório aqui em que com os tópicos principais. Né? Primeiro, não esquecer que nós temos que dar o título e o objetivo nesse relatório. E, geralmente, ele é numerado. Então, não esquecer a numeração do relatório. No título, né, nós vamos colocar o quê? Ali no título, você nunca deve usar um verbo no infinitivo. Então, nunca comece com o título do relatório, ó, determinar a velocidade média. Não, nada disso. Você coloca de outro jeito, você bota determinação da velocidade média, análise da temperatura, avaliação de um procedimento tal, tal, tal. Então, nunca começa com o verbo no infinitivo. Já o objetivo é o contrário. Você sempre usa o verbo no infinitivo. Né? Aí como é que eu vou colocar? Analisar, avaliar, determinar. Né? Então, o título você bota de um jeito sem verbo e com o verbo no objetivo. Lembrando sempre de nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Não pode ser a mesma. Eu não posso botar determinação da velocidade, objetivo, determinar, repetindo a mesma raiz da palavra. Nunca deve fazer isso. Já numa segunda etapa, né, etapa 2, você vai registrar no seu relatório material e métodos, resultados e discussão. Né? Nessa primeira parte, você vai colocar o quê? Você vai listar os materiais utilizados, contendo a precisão de cada um desses materiais. Então, por exemplo, se você usou uma régua, qual é a precisão dela? 1 milímetro? 1 centímetro? 0,1 milímetro? Tem que colocar lá. E vai colocar também a metodologia, você vai descrever a metodologia utilizada detalhadamente, passo a passo. Porque, lembre-se, você faz um relatório para os outros e não para si mesmo. Né? Nos resultados, você vai listar esses resultados todos, tudo que foi medido tem que estar aqui, tudo que foi calculado tem que estar aqui, e comentá-los também. E lembrando que essa parte, né, importante lembrar, essa é a parte mais extensa de um relatório, né, pois detalha o que foi realizado. Ou seja, um relatório, né, nessa parte aqui, não pode ficar nada abreviado. Né? Tem que estar bem descrito, né, nessa metodologia e nos resultados obtidos. E, finalmente, na terceira parte, você vai concluir o seu trabalho, dar as referências e a identificação. Lembrando que, na conclusão, né, você vai finalizar de forma objetiva. Então, nunca coloque uma conclusão muito extensa. É bem... O resultado, na hora de fazer a conclusão, olhe para o objetivo. O objetivo é a pergunta e a conclusão é a resposta. Então, ela tem que ser bem objetiva mesmo. Tá? E nunca coloque conclusão, conclui-se que... Não. Você bota verifica-se que, ou usa outras palavras, mas não usa a mesma palavra ligada ao título daquela atividade. Na referências, você vai indicar a fonte de informação para o experimento. Né? De onde você tirou a informação? Foi uma pesquisa em um livro de análises, foi um professor que passou uma atividade daquela disciplina. Você vai indicar de onde você tirou a referência para aquela atividade científica. E, finalmente, embaixo, você bota a identificação de quem realizou o experimento, a data e a assinatura, identificando quem fez este relatório. Ok?